Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral. Participam como comentarista o advogado Rodrigo Massaioli e a gente recebe como convidado o presidente do SOPESP, o Ricardo Molitsas. O SOPESP vai comemorar 30 anos. Será que ele vai convidar a gente para a festa, Rodrigo? Já, bom, sentou aqui, sorriu, vai ter que convidar, né? Estamos sendo simpáticos, tudo. Ricardo, dá para você fazer um balanço de atividades de 30 anos? Porque o SOPESP começa com a privatização da operação portuária no Porto, né, em 93. E celebra 30 anos e vai ter celebração, inclusive já começa essa semana que vem, né? Semana que vem. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. E boa parabéns tarde, Rodrigo. também. Obrigado pelo convite. A gente completa 30 anos no dia 22 de dezembro de 2023. E aí, com o Conselho, nós resolvemos fazer alguns eventos ao longo do ano para comemorar esses 30 anos. Né? Foram 30 anos de muito trabalho. Né? O SOPESP nasceu por conta da Lei 8.630, de 93. E teve um fator interessante aqui no dia da fundação do SOPESP. Né? Foi uma reunião que devia ter umas 300 pessoas. E todo mundo achava aquela época, era uma novidade, né? A Lei 8.630, todo mundo achava naquela época que todo mundo ia ser operador portuário. Né? E lógico que isso aí foi um aprendizado que veio ao longo do tempo. Né? E aí veio o surgimento do OGMO, né? Que é quem cuida do trabalho portuário, da mão de obra avulsa do Porto de Santos. E o principal foco do SOPESP sempre foi a discussão da relação capital-trabalho. Né? Esse é o foco principal. Lógico que tratando de todos os assuntos que envolvem a operação portuária, junto com todos os intervenientes, né? A Autoridade Portuária de Santos, IBAMA, Receita Federal, ou seja, todos os intervenientes que participam nisso. Então foram 30 anos de muito trabalho, 10 presidentes já passaram pelo SOPESP, né? E seguimos na luta, trabalhando em prol do operador portuário e na discussão que não deixou de ser importante, muito pelo contrário, na continuação da discussão do capital-trabalho. O SOPESP é um sindicato patronal, né? Quantos associados tem hoje? O SOPESP é um sindicato patronal. Hoje nós temos 39 associados no SOPESP, operadores portuários associados ao SOPESP. 39, Rodrigo. É, bastante gente. Existe uma necessidade de desincompatibilização sua com o mercado de trabalho ou dá para tocar profissional com a presença do SOPESP ou demanda muito trabalho? Não, demanda bastante. Demanda bastante. Eu, na verdade, eu me desvinculei como executivo de empresa em 2017 e fui para o SOPESP em 2018. Né? De lá para cá, a gente fez um novo planejamento estratégico para o SOPESP, né? Fez algumas mudanças e um dos direcionamentos foi fazer com que o SOPESP seja mais conhecido nacionalmente. Então, eu tenho feito muito esse trabalho institucional, né? Principalmente em Brasília, né? Daqui a pouco estou indo para lá, e para discutir os assuntos relacionados ao Estado de São Paulo, às operações do Estado de São Paulo. E o cenário ideal para o SOPESP sempre vai ser perseguido. Quando melhora alguma coisa, a gente já quer um outro objetivo, né? E tem muita coisa para ser feita, né? Os acessos ao Porto de Santos, o aprofundamento do canal do Porto de Santos, tem muita coisa para ser feita, né? Quais são as prioridades, assim, para a melhoria logística do Porto? Que o Porto ocupa uma posição invejável no Brasil, 28% da movimentação de cargas brasileiras acontece em Santos, mas porque está do lado de um polo produtor de muita força, que é o estado de São Paulo, é um corredor natural ainda para o centro-oeste e também para a região sul, embora tenha Paranaguá. O que precisa ser feito? O que é prioridade? Olha, Paulo, eu acho que hoje a prioridade para a gente, na discussão que a gente tem hoje, são os acessos. Né? Tanto o aquaviário, quanto o ferroviário, quanto o rodoviário. Né? A gente tem... A questão da dragagem é algo que eu estou há 42 anos na área. Há 42 anos eu discuto o assunto da dragagem. Né? O modelo... Uma vez eu vi um filme do Woody Allen que ele falou assim, eu faço terapia com psicólogo há 15 anos, mas tem progresso. Há 15 anos, nesses 42 anos, teve progresso? Não, nós tivemos progressos e tivemos
atrasos. Não é? Ao longo do processo, você tem os dois. Porque assim, a forma de contratação ela é muito amarrada. Né? Para a entidade pública, fazer a contratação de uma dragagem é muito complicado. Tanto que hoje está em pauta a discussão, já colocado pelo governo federal atual, né, a discussão do condomínio ou da concessão do canal. Paranaguá está fazendo isso, está fazendo a concessão do canal de navegação, né, e aqui em Santos existe aí o início de uma discussão de se fazer, provavelmente, o que leva mais força aí é a criação de um condomínio, né, e esse condomínio seria responsável por cuidar dos acessos, né, da zeladoria, vamos dizer assim, da autoridade portuária de uma forma geral. O que daria muito mais facilidade de contratação, né, das empresas de dragagem, nesse assunto da dragagem. A outra questão muito importante que a gente tem, e eu acho que a gente já falou disso aqui em algum outro programa, que é a relação do acesso rodoviário. Né? Nós temos problemas seríssimos no acesso rodoviário, seja dentro do porto, por falta de manutenção. A gente precisa da construção das perimetrais. A gente precisa... A perimetral de Santos ainda precisa de algumas obras. A perimetral do Guarujá, ela precisa ser... São obras importantes que tem no Guarujá por conta do porto. Né? E são obras que estavam previstas lá no PAC do governo Dilma, se não me engano. Né? E que até hoje não saíram do papel. Então, são intervenções importantes. Do outro lado, a gente tem a transposição da serra. Hoje a gente tem sistema Anchieta Imigrantes, que, na minha opinião, está no limite de capacidade. Né? Quem usa o sistema Imigrantes, Anchieta Imigrantes, percebe isso no dia a dia, a dificuldade que é. E isso é algo que a gente não pode esperar muito tempo. Nós precisamos discutir agora e precisamos resolver qual é a solução e começar a ir para a solução. Porque uma nova estrada de ligação, que aqui está em discussão pelo governo de São Paulo, liga, se não me engano é Suzano, que vem aqui até a Cônego, né? Uma construção de uma nova via dessa, 8 a 10 anos. Né? Será que nós aguentamos 10 anos? Tem uma proposta, tem essa proposta de uma parceria público-privada para essa construção de uma rodovia, inclusive futurista, né? Em 2 patamares, com rodovia, com ferrovia, com dutovia, né? Suzano no Rodoanel até o lado esquerdo do porto, né, Rodrigo? Isso mesmo, Paulo. O governador Geraldo Alckmin engavetou essa proposta há alguns anos, né? Tudo que depende aí da intervenção política não anda na mesma agilidade que na iniciativa privada. Deve ser muito difícil nesse embate, vocês colocam no lugar do empresariado, que espera uma resposta rápida, uma tomada de decisão rápida, e você não tem, porque você se verga interesses políticos, que muitas vezes acabam interferindo no processo. O Ricardo fala com propriedade, eu acho que em 5 anos já não aguenta mais, 5, 6 anos. Eu sou utilizador... Não, e a gente teve o episódio em 2016 daquele incêndio na Ultracargo, que aconteceu. Que ficou abortada a ligação do Planalto, praticamente quase zerada, né, a ligação. Veja a situação... Maior porto com o maior polo produtor e a ligação... E não tinha vazão. A ligação rodoviária, né? Falou-se aqui da utilização do sistema Anchieta Imigrantes. Eu uso com uma constância, 1 ou 2 vezes por semana, São Paulo. É uma incógnita você subir a Imigrantes. Você faz uma batalha com os caminhões, que a Anchieta está sempre em manutenção, então o fluxo vai todo lá pela Imigrantes. Tem dias com recorrência que a Imigrantes você demora quase Rodrigo, 2 horas para subir. Dessas 2 soluções, um condomínio empresarial para cuidar do canal ou a concessão do canal, de qual você gosta mais? Porque as duas, a dificuldade ambiental, a dificuldade com a lei das licitações, vai ser igual, mas talvez haja maior agilidade com elas, né? Eu acho que um condomínio com uma data de exploração ampla, um prazo bem grande, era melhor. Fica menos sujeito aos intempéries do poder público. Você gosta mais dessa ideia também, Me parece ser uma boa solução o condomínio. Você faz a entrega desse condomínio seria uma SPE, imagino que seria uma SPE, né? Composta por os operadores do Porto de Santos, né?
que cuidariam dessa parte, vamos dizer, da zeladoria, né, do Porto de Santos. Então, eu acho que é uma boa solução dentro daquilo que esse governo tem como definição fazer. Né? Porque depois a gente vai tocar nisso, na privatização ou não da autoridade portuária. A orientação do governo Bolsonaro era uma, a orientação do governo Lula é outra. Mas, Rodrigo, você estudou com certeza a nova lei das licitações, o governo Lula prorrogou a vigência da antiga lei concomitantemente com a nova lei. A nova lei resolve essas coisas de chicana jurídica, de morosidade das licitações? Eu particularmente entendo que ela melhora, mas não resolve o problema de uma vez. E te falo por quê. Porque os gestores públicos têm uma imaginação muito fértil, eles conseguem se adequar e conseguem burlar na mesma proporção de que você altera a lei. A sensação que você tem é que o processo legislativo está sempre atrás da realidade social. Em questão aí, a gente está falando de licitação, eu acho a mesma coisa. Vai ficar muito complicado você tentar regrar todas essas situações se a dinâmica social dos fatos, elas são muito mais rápidas e necessitam de tomadas imediatas. O gestor público ele arruma formas de estar pegando as brechas ou às vezes até na ilicitude. Né? Acontece, né? A evasão e a como é que é? Fugiu o termo, daqui a pouco eu vou lembrar. Que você faz uma situação dentro da legalidade buscando os meandros e outras você não consegue. Né? Evasão e sonegação, que a gente fala no tributário, é mais ou menos o que você leva para isso. Nós falamos hoje de manhã da situação da lei de improbidades, né? Daquela transição que está, lei benéfica, volta, não auxilia ou não. Então você tem um emaranhado legal que te prejudica muito, porque você nunca tem a real situação. O Ricardo, a gente acompanha nas mídias, ele faz viagens ao exterior. Eu fico imaginando ele tentar passar para o europeu, para o americano, a realidade de uma lei que muda, mas o contrato é para respeitar? Mas pode aqui no Brasil pode quebrar, você não precisa respeitar tanto assim. É difícil você estimular o investimento externo. A gente tem uma insegurança de contratos, né, que é uma característica nacional quase, mas em relação à dragagem e às licitações, às chicanas, já houve momentos dramáticos aí do Porto ficar muito tempo sem dragagem por causa de impasse em licitação, né? Sem dúvida nenhuma, já ficamos... já tivemos redução de calado por conta disso, né? Mas é assim, para o telespectador entender, qual seria a diferença hoje como funciona hoje, como funcionaria num condomínio com uma empresa tocada pelos empresários, né? Hoje, eu tenho que fazer um termo de referência para uma dragagem, eu tenho que fazer uma série de detalhamentos sobre a dragagem que eu quero. Eu não posso, de forma alguma, ter dentro desse termo de referência alguma informação que remeta a um equipamento de alguma empresa. Porque na hora que acontece isso, o que acontece? Na hora que sai a licitação, a empresa vem e judicializa. Está favorecendo uma parte, e às vezes até com razão. Eu lembro de licitações que iam sair e a draga holandesa já estava encostada para começar a trabalhar, né? Então, o que acontece? Na hora que você traz isso para o empresário resolve isso de uma forma muito mais simples. Eu quero a draga tal, com a capacidade tal, para fazer o trabalho tal. Tá certo? E se aquela empresa não fizer, eu simplesmente troco a empresa e trago outra para fazer. O poder público não consegue fazer isso. Ele se amarra a um contrato, terminada a licitação, né? E aí tudo que vem decorrente desse contrato, eles têm que lidar. Ou seja, com demanda jurídica, com demanda de terceiros e por aí vai. E aí a gente fica à mercê desse problema. Se o concorrente não tem equipamento, compra, né? Para participar. Sim. Mas, na verdade, tudo que ele quer muitas vezes, infelizmente no processo de licitação que acontece, ele não tem equipamento, ele não quer comprar. Mas o fato de você ter dado aquela escorregada de ter, por exemplo, direcionado para um determinado equipamento, ele judicializa esperando a contrapartida. Olha, eu até desisto, mas aí você precisa me assegurar ou me garantir uma outra coisa que eu tenha capacidade de cumprir. E é o que falou, desses meandros é muito complicado essa chicana toda, né? Negociação, né? Negociação não, isso aí para mim é terrorismo, é achacamento, tem outro nome, mas
Paciência, né? Até um certo ponto pode ser chamado de negociação. A partir daí é achar que o pessoal gosta de uma linha tênue, né, que tem. E o Ricardo não deve falar isso, mas a gente pode falar abertamente, porque não estamos envolvidos nesse processo todo, que é muito complicado. Você viu que ele fingiu que não escutou, né? Não, ele não escutou nada. Agora, que você pode deixar para outro bloco, que eu estou curiosíssimo para o Ricardo explicar, como é que é a relação do Sopesp na questão do cenário político, né? Troca presidente, vai presidente ou não. É um camaleão o sindicato? Ele tem que se adequar, se adaptar? Será que o Sopesp é camaleônico? Depois do intervalo, o Ricardo explica para a gente. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, o Rodrigo Marçal participa como comentarista, o Ricardo Molitzas, o presidente do Sopesp, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, participa como convidado. A gente tem a honra de receber o Ricardo. E o Rodrigo fez uma pergunta meio cabeluda para você, hein? Se o Sopesp é camaleônico, vai mudando de cor assim, à medida que o governo passa do amarelo para o vermelho, como que é isso aí? Não, não é. Na verdade, as entidades, elas são apolíticas, né? Na verdade, a entidade não se envolve em política partidária, vamos dizer assim. Na verdade, a entidade, o que ela precisa é discutir os assuntos que lhes são importantes com aqueles intervenientes que estão no momento. Então, o diálogo, ele é feito de qualquer forma, né? É isso que a gente precisa estabelecer o diálogo. O diálogo era bom com o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, o diálogo continua bom depois que mudou para o governo Lula? O diálogo era bom com Márcio o ministro França. Tarcísio e o diálogo com o ministro Márcio França continua muito bom, né? Então, na verdade, você tem bandeiras que você tem que defender, que discutir, né? E as entidades, de forma geral, são apolíticas. Elas não interferem na política. O que ela precisa é continuar defendendo, né, aqueles pontos ou aquelas necessidades que o empresariado tem ou que os determinados setores têm. E é assim que a gente vem aí ao longo dos 30 anos fazendo. Agora, Rodrigo, teve um solavanco, né? Porque até o final de 2022 tinha um governo que queria privatizar a autoridade portuária, até o nome mudou, chamava a autoridade portuária de Santos Port Authority. Mudou dia 1º de janeiro, não tem mais privatização da autoridade portuária e voltou a ser a autoridade portuária de Santos, até voltou. O nome mudou. Aportuguesou o que estava em inglês, né? Mas é aquela mudança que é o sexo dos Agora, anjos. Sabe que uma vez eu escrevia sobre Porto no Porto Gente, e eu usava a expressão Porto de Santos, Cubatão e Guarujá, ou Porto de Guarujá, Cubatão e Santos. Eu fazia sempre as três cidades, porque o Porto tem instalações nas três cidades. E influencia as outras cidades também, mas essas três cidades têm instalações portuárias. Aí um portuário antigo, ele ligou para mim e falou, eu fui amigo do seu pai, que era portuário, você está errado quando você escreve assim, porque Porto de Santos é uma marca internacional, ele explicou para mim. E aí eu mudei o meu ponto de vista em relação a isso, né? Porto de Santos é uma marca conhecida no mundo inteiro, não é Porto. Embora tenha Cubatão e Guarujá, não é Porto de Santos, Cubatão e Guarujá, né? Eu imagino que o Ricardo, quando fala disso, logicamente que ele vai falar, vou arregaçar as mangas e vamos trabalhar, mas deve ser extremamente frustrante você conduzir 3, 4 anos uma linha de pensamento e você ter uma guinada totalmente diferente. 180 graus. A gente na vida, no dia a dia, é assim, né? Então, para o Sopesp deve ser difícil ter que, vamos digerir, vamos entender, a regra do jogo é essa, vamos jogar o jogo como ele tem que ser. Mas é frustrante, né? Te impede de fazer um trabalho linear que desenvolva numa situação, num cenário que está carente, a gente sabe que precisa. E o poder público é leniente, é omisso muitas vezes na velocidade que o empresariado necessita, né? Isso tem um impacto econômico grande. No final das contas, a gente vê na economia de uma maneira geral, não falando que o problema é o Porto de Santos, não. Mas se você junta os pedacinhos e um pouquinho, vira um pedação o problema, que é o que a gente vivencia hoje. Foi uma guinada, Ricardo? Não, é uma mudança de postura, Tinha um modelo sendo discutido, um modelo definido, um modelo sendo discutido, caminhando para o desenrolar daquele modelo. A verdade, o que acontece é que você tem uma mudança de modelo,
né? E assim, é novidade? Não, não é novidade. É um modelo que existe em muito lugar do mundo, né? O que a gente defende com privatização, sem privatização, é a manutenção das diretorias técnicas nessas entidades como é o Porto de Santos. Tá certo? A gente não pode ter, a cada mudança de governo, uma mudança de uma diretoria inteira, né, que tem uma solução de continuidade. Você vai, Porto de Roterdã, Porto de Antuérpia, eles têm uma estrutura de executivos cuidando dos portos. A palavra tá é continuidade? É continuidade do processo, porque o porto, ele não é o porto é um instrumento de Estado, ele não é um instrumento do governo, né? Ele não pode mudar cada vez que muda um governo, tem uma mudança radical. E assim, de certa forma, eu não vejo uma mudança radical entre a privatização e o condomínio. Ela tem uma diferença de conceitos, né, que é a entrega da autoridade portuária para o privado e a não entrega da autoridade portuária para o privado. Mas os serviços que estão aqui incluídos, tá certo? A discussão do condomínio, ela vai fazer também da mesma forma. Aqui no Opinião, a gente teve muita dificuldade para entender a vantagem estratégica, a gente não conseguiu ver, de privatização da autoridade portuária. Conversamos aqui com o Diogo Piloni, que era o secretário nacional de portos e tal, mas não conseguimos ver. Agora, a diretoria nova, ela tem nomes como o Anderson Pomini, o presidente, tem o Eduardo Lustosa, que é lá da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e que é um expert nessa parte que você citou da aquaviária, né, dos acessos aquaviários, né? Tem o Carlos Eduardo Bueno Magano, que foi quem idealizou, por exemplo, o corredor de açúcar para cá, para Santos. Então tem gente que entende de porto aí, né? Não tem dúvida que tem gente que entende de porto ali, né? A Bernadette, que é diretora administrativa financeira, já fez parte da autoridade portuária, né? O Lustosa, como você falou, engenheiro, o Magano inclusive foi presidente do Sopesp, né? Ele chegou a ser presidente do Sopesp em algum momento, né? Com um cara de muita experiência, né? Então, assim, você tem, de novo, você tem que estabelecer um diálogo novamente. Um diálogo que já estava estabelecido, que já tinha um andamento, a questão agora é você restabelecer esse diálogo, né, e seguir discutindo aqueles assuntos que afligem a todos, na verdade, né? Algumas coisas tiveram uma mudança de velocidade, Rodrigo. A cessão dos armazéns do Valongo para a Prefeitura de Santos era uma novela mexicana que se arrastava há décadas. Foi solucionada agora, nesse início da gestão do Márcio França. A mudança do terminal de passageiros para o Valongo, que era uma coisa também que se pedia há muito tempo, o local do terminal é inadequado, também foi resolvido e é uma coisa de 800 milhões de reais, não é uma mudança simples. Então a gente sente que teve mudança significativa aí na velocidade com que alguns assuntos estão sendo tratados. Sim, mas se você considerar o efeito tempo, desde quando vai, eu se lembro muito do Papa encampando isso, né? Que ele sempre foi um entusiasta ali da revitalização e da utilização. É o ponto positivo? É porque saiu do papel, parece que agora vai, mas a demora foi grande. Voltando só um pouquinho antes de você comentar isso, Paulo, eu tenho transportado muito aí algumas situações e verificado tal qual na parte econômica, me pareceu agora talvez uma coisa razoável. Da mesma forma que o Banco Central tem que ser independente, eu também entendo que a autoridade portuária deva ser independente, né? É sadio para o processo esse relacionamento de independência não se vergar por questões de interesses políticos. Mas eu acho que isso no Porto de Santos é uma coisa que sempre foi muito traumática. Acho que nem se considera colocar essa ideia. Se considerar você colocar uma ideia dessa, é capaz de você ser taxado de leproso e todo mundo vai te colocar num campo que não quer. Você vê o Banco Central, o que acontece, né? Ele tem a independência dele, o que ele não faz, por exemplo, o presidente Lula estribuchar e ficar soltando labaredas de fogo toda vez que ele não verga da mesma forma que... Inclusive manteve os juros altos na semana passada. Manteve, o que está certo. Agora, Ricardo, tem uma outra mudança de mentalidade, além dessa agilidade que a gente viu no Valongo, se você quiser comentar alguma coisa. A gente viu no governo Bolsonaro a política da Petrobras, por exemplo, não reinveste em refino e distribui dividendos. A autoridade portuária fez meio parecido, o cofre está lotado de dinheiro. E a CEO, a diretora executiva
do Concais, a Sueli Martinez, algumas semanas atrás, ela falou, o que adianta mostrou para o Márcio França, lotado de dinheiro, o cofre da autoridade portuária, e a gente não consegue andar na perimetral, não consegue andar na avenida portuária por falta de manutenção. Eu mesmo, o radiador do meu carro quebrou num buraco da avenida perimetral, morreu o Valdir Lanza, o empresário daqui, num buraco também da avenida portuária, né? Essa é uma discussão importante, porque, veja, houve uma mudança de estrutura tarifária lá atrás, liderada pela ANTAC. Essa nova estrutura tarifária foi implantada em Santos, né? E essa estrutura tarifária prevê dentro dela uma série de investimentos dentro dos próximos anos, isso contando de 2 anos atrás, né? O fato é o seguinte, o valor presente lá atrás do investimento era em torno de 500 milhões de reais de investimento. Esse valor, ao longo dos 5 anos corrigido, ele chega perto de 1 bilhão de reais de investimento. O fato é que, se você for olhar o previsto de investimento que está dentro da tarifa, ou seja, o empresário paga por esse investimento para as melhorias que precisam ser feitas, não foi feito nem 10%. Então, esse é o resultado do caixa da empresa, é esse. Ou seja, a tarifa subiu, considerando esse investimento que lá dentro estava, que está lá dentro da tarifa, não é? Só que ele não é realizado. Colocaram um freio de mão, né? E uma série de dificuldades de contratação, que é o que a gente falou agora há pouco da dragagem. É muito difícil. Você vê, manutenção, a empresa que fazia a manutenção das vias, você comentou das vias, né? A empresa que fazia a manutenção das vias simplesmente abriu mão do contrato. Eles levaram 8 meses para conseguir contratar outra empresa. 8 meses. E não é dizer aqui que é culpa de ninguém, não tem culpa de ninguém. O processo público de contratação é ruim. É ruim. Inclusive porque se havia alguma área do governo Bolsonaro em que se dizia que havia eficiência, era o Ministério de Infraestrutura, do Tarcísio de Freitas, né? Sim. Não, o processo que é ruim, né? Que é difícil. O processo é difícil. O processo de contratação é muito complicado. É muito complicado. Eu ainda tenho uma visão agora, quando você falou, eu lembrei da entrevista da Sueli, quando ela falou que os caixas estavam abarrotados, e é aquela questão novamente da transparência, da independência. Eu não tenho nem dúvida que esse dinheiro vai ser realocado para outros interesses do governo, porque é um problema de caixa hoje, né? Latente. E a destinação dele, o que mais deve criar o desconforto e a sensação de impunidade e de injustiça, justiça no sentido de que, poxa, eu pago, eu quero a contraprestação do serviço, como o Ricardo explicou, que tem um valor lá que é para reinvestimento nisso. Esse dinheiro não vem, é extremamente frustrante. Você fala, eu estou contribuindo para quê? No direito civil a gente falaria que era um enriquecimento sem causa. E é verdade. Você paga para ter a contraprestação, esse dinheiro não é contraprestado, ele vai para outro local. Aí você faz um remanejamento de verba para atender a interesses políticos. É muito complicado, é frustrante para o empresariado e a imagem do país lá fora como um ambiente sadio de negócio. Agora, Rodrigo, a gente vai conversar disso no próximo bloco, mas a impressão que dava é que se privatizasse a autoridade portuária o atrativo era o investimento na ligação seca entre as duas margens do porto, tinha dinheiro em caixa para fazer sozinho, não precisava nem do investimento da empresa. Sim. Né? Tinha quase o total do dinheiro estava lá. Isso a gente vai discutir, ver se é exatamente assim no próximo bloco. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, a gente vai falar de um negócio novo, um assunto novo agora, que é a ligação seca entre as duas margens do porto. É novo esse assunto, Rodrigo? Nossa, é palpitante de tão recente. Eu acho que ninguém vai conseguir ainda discutir esse assunto, porque acho que é a primeira oportunidade ao vivo que nós vamos discutir, né? Ligação por ponte ou por túnel. Sabe que o primeiro desenho de ligação seca entre as duas margens do porto, ele é de antes de 1930, então ele vai fazer nessa década 100 anos o primeiro desenho. Depois, em 1948, 49, o urbanista Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo depois, ele preconizou, e com muita razão, com muita visão, a necessidade de 3 ligações secas entre Santos e o continente, né? Uma mais turística, uma mais para carga, né?
3. A gente não tem nenhuma. Passou 100 anos, passou um período de 100 anos, a gente não tem nenhuma ainda, Ricardo. Será que dessa vez vai? Vai agilizar como foi com o Valongo? É o anúncio, né? O anúncio do Ministério é que os esforços vão ser colocados para que saia, e o modelo que se fala agora é o túnel, né? E que é uma obra, entendo eu, fundamental para o desenvolvimento da região e do porto, né? Porque ela é uma obra que se presta à mobilidade urbana. Ela não é uma obra para carga, ela é uma obra para mobilidade urbana, né? Inclusive com um lugar para o VLT, né? Um lugar para o VLT, acho que com ciclovia também, se não me engano, dentro do projeto. Então, é assim, a gente tem a afirmação do ministro que agora o túnel vai andar para frente e vai ser construído, né? Não resta aguardar. E o que eu falei no bloco anterior é que o principal atrativo que era oferecido no projeto de privatização da autoridade portuária era o investimento nessa ligação seca, né? Era o investimento na ligação seca que estava dentro do processo de privatização. Ou seja, aquela empresa que ganhasse o leilão da privatização, né, da desestatização, teria por obrigação a construção do túnel, né? Era dessa forma que estava. Hoje, com a mudança desse direcionamento, né, isso muda. Esse investimento, imagino que vai ser um investimento do governo federal junto com o governo de São Paulo. Rodrigo, aqui a gente tem um comentarista que a gente fala que é o São Tomé, né, que não acredita em nada, que é o Marcelo Pavone. Isso não vai acontecer, não vai ser realizado. De vez em quando ele queima a língua, com o VLT, por exemplo, ele queimou a língua. Será que ele vai queimar a língua também com essa ligação seca? Que, na verdade, deveriam ser duas. O Ricardo é bem claro. Esse túnel é uma obra de mobilidade urbana, com VLT, com ciclovia. Tem um outro projeto da Ecovias, que é uma ponte na Alemoa, com a Ilha Barnabé, que aí seria para cargas, né? Para cargas, né? Eu sou adepto da segunda opção. Tem que haver duas, né? Uma questão da turística, o calado menor ali também, a distância menor, que é onde estão as balsas, e o outro realmente para as cargas. Vai acontecer ou não vai, Paulo? Já caiu um pouco no descrédito, virou motivo de piada, né? A gente, nesse caso, só vende para crer mesmo. Eu gostaria muito que saísse. O momento mais histriônico é quando o ex-governador José Serra inaugurou a maquete em 2010. Teve até o momento Odorico Paraguaçu. Teve o projeto também, foi uma empresa holandesa, acho que tinha muito conhecimento técnico disso, porque na Holanda se faz muito desse tipo de E agora construção. Se fala também num projeto de uma empresa holandesa que tem uma tecnologia que o túnel vem feito pré-moldado, não é? Era o do submerso. Módulos, né? O submerso falava, quando foi discutir a Associação dos Engenheiros, inclusive, que era a construção de módulos e esses módulos iam se encaixando. Agora, eu não vejo problema técnico. O problema não é técnico. Não é técnico. A engenharia hoje está muito avançada, né? Então, o problema não é técnico. A técnica está disponível para ser feita, né? O que precisa é se investir o dinheiro que se precisa para fazer o túnel efetivamente. A minha curiosidade, Ricardo, eu não sei. Tem ideia de monta? Quanto seria? Vocês, curiosidade minha mesmo. Alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais. Fala né? assim, hoje já se fala em 4 bilhões de reais. Uma ordem de grandeza é por aí, é um investimento grande. Grande. Mas para a região seria alavancar muito, porque se vier junto com o aeroporto, o funcionamento do aeroporto de Guarujá, com um túnel ligando as duas margens, Guarujá e Santos, fica a Baixada integrada também turisticamente para receber pacotes de operadoras de turismo. E a posição do túnel é muito próximo, né, do aeroporto para a saída. Muito próximo do aeroporto. Porque hoje seria complicado, né? Principalmente em dias de muita movimentação, o turista faz um voo de 1h30, 2 horas, e depois fica 1h30, 2 horas na fila da balsa. Né? É meio complicado. Ontem eu passei por isso, aquela situação incógnita, né? Ontem tinha até um lembretezinho por conta da maré, aí a gente olhava assim, estava fletado, não tinha nada. Eu falei, onde é que está essa corrente toda assim? E aí tem a teoria
do caos ou a teoria da desconfiança que está indo devagar porque não tem dinheiro para gasolina das balsas. Então ele vai devagar e vai em marcha, mas aí que é para não gastar. Essa é a minha opinião. Eu não via. E de um pouquinho de maré eu tenho uma noção aí boa. Já é demais, né? Eu não acho que seja demais. Se você, quantas vezes já criticamos a Dersa, Paulo? Na travessia da balsa. Eu acho que é o pior serviço prestado tranquilamente no estado. E vê, a gente fala, você dá oportunidade à ouvidoria deles, ou à assessoria da empresa, mensagem pré-pronta, sem conteúdo nenhum, não dizendo nada para nada. E o usuário sempre prejudicado. E você usa todas as semanas, né? A travessia de balsas, né? Uhum. Então eu vivo em vários horários do dia e eu sinto essa realidade do serviço que é mal presente. 7 balsas, aonde? Você conta ali, você está vendo 3, 4 funcionando, mas para a população fala-se que está em sua plena utilização, mas não está. Fala-se que é o maior sistema de não o maior, mas o sistema de travessias com maior uso do mundo, cerca de 30 mil veículos por dia, né? O que é um símbolo do atraso, né? As outras travessias não têm esse movimento porque já são ligações secas, né? Ou por túnel ou por ponte. Bom, agora vamos falar do que interessa. Como é que está programada a celebração dos 30 anos do Sopesp? Qual é o calendário? Bom, a gente iniciou as comemorações no dia 30 de março. Né? O aniversário é 22 de dezembro. 22 de dezembro, é. A gente começou no dia 30 de março, encerrando o mês das mulheres. Né? Foi uma ideia lá das mulheres do Sopesp, né? Que queriam fazer um evento relacionado ao mês das mulheres e ali iniciar as comemorações dos 30 anos do Sopesp. E aí eles me trouxeram a ideia e eu falei, ok, vamos fazer. Nós vamos fazer um evento com mulheres discutindo o negócio. E assim nós fizemos. Nós trouxemos aí várias craques profissionais sobre porto, sobre logística, e vieram discutir o futuro do Porto de Santos, né? Quais os desafios do Porto de Santos. E fizemos esse evento que teve bastante sucesso e que a gente já colocou na nossa programação anual. A gente gostou tanto que a gente vai colocar na nossa programação anual. Foi o início das comemorações. Então, a atividade portuária não é mais o Clube do Bolinha. Não, e olha, e vou te dizer... O Clube do Bolinha é velho, né? Menina não entra, né? E vou te dizer, a gente tem mulheres extremamente competentes. Eu não gosto de falar mulheres, nós temos profissionais muito competentes hoje trabalhando no nosso meio. A arbitragem já foi presidida por uma mulher, né? Agnes Barbeito, né? Exatamente. Então, esse foi o início das comemorações. Agora, em junho, tem outra ação que vai ser feita, que é relacionada à doação de sangue. Eu ainda não vou contar tudo para vocês como vai ser, mas vai ser relacionada à doação de sangue. Depois nós temos eu não vou me lembrar todas, mas Setembro Amarelo, a gente tem também uma ação feita. E lá no final do ano devemos fazer um evento maior, que aí sim coincidindo com o aniversário do Sopesp. Agora, no dia 15 e 16 de maio, a gente tem a realização do Santos Export, né, que pelo Fórum Brasil Export. E no dia 15, que é o dia da abertura oficial, né, vai ser feito também um coquetel do Sopesp, pelos 30 anos do Sopesp, para os convidados que estiverem participando do evento Santos Export. E o que mais tem na programação do Santos Export? Bom, o Santos Export ele começa no dia 15 de manhã com 2 visitas técnicas a 2 terminais do Porto de Santos. A parte da tarde nós temos as discussões do Infrajur, que são questões jurídicas ligadas ao nosso negócio, logística e infraestrutura. Às 6h30 da tarde a gente tem a abertura oficial com todas as autoridades. Terminando a abertura oficial tem o coquetel do Sopesp dos 30 anos. E no dia seguinte a gente inicia às 9 da manhã com uma discussão investimento versus renovação de contratos, é um dos temas. Às 10 horas da manhã está previsto, ainda não confirmado. Está na época da renovação de alguns contratos, né? Às 10 horas a gente tem ainda previsto uma palestra do governador Tarcísio de Freitas, às 10 horas da manhã, ainda não está confirmada.
Depois nós temos um painel falando sobre acessos, né? Os acessos rodoviário, aquaviário e ferroviário. Após o almoço, nós temos a carga falando. Nós temos vamos trazer grandes executivos de empresas que se utilizam do Porto de Santos para dizer qual a demanda deles, o que eles esperam do Porto de Santos. Aí vai ser o Muro das Lamentações, não? Eu acho que não, Não. Nós já fizemos isso em anos anteriores e, assim, é uma discussão bem interessante e com alguns recados duros, né? Do tipo, a minha carga não tem preferência por onde ela sai, ela vai sair por onde eu tiver a maior capacidade e a maior eficiência. Inclusive do Centro-Oeste hoje tem a opção do Norte, né? Dos portos do Norte, né? Exatamente. Com mais ou menos a mesma distância e com acesso ferroviário, né? Então, é uma discussão bacana e importante. A gente deve ter aí algumas pessoas importantes aí falando sobre esse assunto. E termina com um painel que são todas as associações, com uma palestra do Roberto Guzmão, que é o secretário executivo do Ministério dos Portos e Aeroportos, falando sobre condomínio ou concessão do Porto de Santos. Temas importantes sendo discutidos. Para terminar, o Porto de Santos ganhou há alguns anos o terminal da VLI. E o terminal da VLI ele tem acesso só ferroviário e tem uma pera interna, né? Tem uma operação. É um modelo esse? A VLI é um TUP, né? Ele está fora do Porto Organizado de Santos. Então ele é vizinho, né? Ele é vizinho, ele está fora da área de abrangência do Porto de Santos. Né? Está fora o que a gente chama do PDZ. Ele está fora do PDZ, ele é um TUP e que, como TUP, quando ele fica em Santos, mas na divisa com Cubatão, né? Ele fica em Santos. A empresa que se dispõe a fazer um investimento desse, ele tem que criar a infraestrutura dele como um todo, né? Que é o caso da DPW aqui também, que também é um TUP. Também está fora do Porto Organizado de Santos, né? Essa já muito mais próximo, né? Porque ela está aqui coladinho no canal do Porto de Santos, mas também é um terminal de uso privativo. E para terminar mesmo, o Porto Oceânico, você acredita nesse investimento que a gente vai ter em Santos, um Porto Oceânico? Assim, eu acho que a gente ainda tem muito o que fazer no Porto de Santos. Antes de partir para essa outra opção? Tem muito o que crescer ainda do que partir para essa opção. É uma opção por conta das facilidades que você tem, uma série de facilidades, né? Mas é assim, eu ainda vejo isso um pouco longe. Rodrigo vê longe também o Porto Oceânico? Bastante ainda. Tem muito dever de casa para fazer aqui do que pensar em outra frente. A ligação seca sai antes? Tem, né? Senão não adianta. Vai começar a fazer começa uma coisa, não termina e vai para outra. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo muito a participação do Ricardo Molitzas, presidente do SOPESP. Parabéns para o SOPESP, boa sorte na continuidade da gestão. Agradecendo a participação do Rodrigo Marçaioli, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45, pouco depois da meia-noite, na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.